Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos possam estar bem nesta manhã de quinta-feira, manhã fria de 1º de junho de 2023. Estamos dando início aos nossos estudos. Esse é o primeiro vídeo de uma série daqueles que vão tratar sobre teologia pastoral. Um livro muito bom escrito pelo pastor Emerson Cavaleiro, que vai abordar sobre o trato do pastor, como o pastor deve apacentar o rebanho de Cristo com amor e sabedoria. Amados irmãos, ao estudarmos teologia pastoral, precisamos, antes de mais nada, entender que aqui não se trata apenas de pastores, sim de todas aquelas pessoas que foram chamadas, que têm um chamado de Deus para exercer o seu ministério dentro da obra de Deus, quer seja pastor, evangelista, presbítero, aqueles que exercem o diaconato e assim por diante. Na introdução do nosso livro, nós já começamos abordando, ou o autor já começa abordando, como é glorioso ter esse chamado de Cristo, né? Como é maravilhoso, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é glorioso você ter essa chamada de Deus para exercer o santo ministério. É certo que o pastor, ele tem que ter a chamada de Deus. E quando falar pastor aqui, estarei falando de obreiros e obreiras da casa de Deus. É certo que o pastor ele tem que ter a chamada. Não há como uma pessoa permanecer trabalhando no evangelho se ele não tiver essa chamada e a convicção dessa chamada. Senão ele vai se sentir frustrado e provavelmente vai chafurdar na missão de cuidar e de zelar do rebanho de Cristo. Então temos que ter essa convicção. E para iniciarmos então, na unidade 1, eu quero já iniciar na introdução, lembrando os irmãos que ser um obreiro ou obreira da casa de Deus é um privilégio. Ser um pastor é um privilégio. As pessoas precisam entender que uma vez que foi chamado ao pastorado, ela foi beneficiada, recebeu uma graça de Deus e ela deve exercer esse santo ministério com muito amor e dedicação, né? Sabendo, amados irmãos, que é importante, antes de mais nada, ter disciplina, zelo, contato com o Criador constantemente, contato com a sua palavra e, acima de tudo, ter um bom caráter. Mas não podemos esquecer que o pastor, uma vez chamado, ele deve estar sempre se aperfeiçoando, sempre estar aprendendo, sempre estar estudando a palavra de Deus, para a fim de cada dia ele possa se tornar melhor e melhor assim servir o reino de Cristo, ok? Dito isso, passamos então ao capítulo 1 do nosso livro, que traz por título Teologia Pastoral. Dentro da teologia, nós precisamos estudar teologia pastoral, que é a disciplina que trata de diversificados aspectos que envolvem o trabalho do pastor. Não é fácil definir o que é teologia pastoral, tá? Porque a sua forma, vamos dizer assim, abstrata, bastante abstrata, da sua natureza, ela nos faz refletir sobre o que vem a ser teologia pastoral. Mas, enfim, a teologia pastoral, nós podemos dizer que é um conjunto, né, de estudos sobre a forma que o pastor deve agir, a forma que o pastor deve tratar as ovelhas, a forma ética e coerente que o pastor deve viver, sempre moldado pela santa palavra do Senhor, ok? Assim, então, podemos dizer que a teologia pastoral trata das questões que envolvem o chamado do pastor e suas atribuições ou funções. Não tem como nós estudarmos teologia pastoral sem abordarmos esse assunto, o chamado, as atribuições e as funções do pastor. Além de tudo, a sua personalidade e seu caráter moldados pela palavra. Anotem aí, porque é importante, saiu em vermelho aqui, então é muito importante que a teologia é o estudo acerca de Deus, a partir da sua revelação, as Sagradas Escrituras. Já a teologia pastoral é a disciplina que trata de diversificados aspectos que envolvem o trabalho de um pastor.
escolhido por Deus para amar e cuidar do seu rebanho. Toda essa frase em vermelho até esse ponto é importantíssimo guardar bem, para que isso possa definir bem o que é teologia e o que é teologia pastoral. E como está em vermelho, significa que é extremamente importante, tá certo? Então, precisamos compreender isso e saber que a teologia pastoral também é conhecida como a pastoralia. Pastoralia. O seu nome técnico deriva de um latim que traz do ramo da educação teológica, né? Que procura com os labores pastorais, a forma que o pastor deve laborar, deve trabalhar, os métodos teóricos e práticos para aquele trabalho, ok? Uma vez explicado isso, nós passamos então a entender o desenvolvimento histórico da teologia pastoral. Ela não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia. Ela foi se desenvolvendo ao longo da história. É possível identificar, por exemplo, o desenvolvimento da teologia pastoral desde os tempos bíblicos. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, já se aborda essa temática que se estende pela história da igreja, até chegar o tempo presente. Percebamos aí que no tempo de Elias, e guardem bem isso, porque eu fiz questão de colocar em vermelho, é sabido que o cenário histórico, político e social na época em que Elias vivia era caótico, né? Havia apostasia, crises econômicas e grandes barreiras espirituais. Acabe e sua esposa Jezabel eram extremamente ímpios. Até esse ponto aqui, peço que os irmãos guardem. Esse ponto é importantíssimo, está em vermelho, ok? Mas muito mais do que o fato de simplesmente estar em vermelho, eu quero que os irmãos compreendam que mesmo diante desse cenário de crise econômica, de crise espiritual, de barreiras espirituais, de perseguição, tudo isso de uma apostasia geral com o rei e a sua esposa, né? Rei Acabe e a sua esposa Jezabel, perseguindo e matando os profetas do Senhor, Elias manteve a sua postura ética e moral pautada pela palavra de Deus. Ele não hesitou entre obedecer o rei e obedecer a Deus, ele decidiu servir a Deus, obedecer a Deus e viver de uma forma ética, principalmente com relação ao que ele falava e o que ele vivia. Então é importante isso para as nossas vidas. Nós vemos aí então que no desenvolvimento histórico, esse exemplo do Antigo Testamento, existem outros, mas nós vamos, para não alongar muito o nosso vídeo, ficarmos nesse aqui, de Elias. Já no Novo Testamento, ele não foge à regra. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Paulo, que diante de muitas situações que ele teve, Paulo se manteve íntegro, se manteve coerente à palavra de Deus, reto, tá certo? Mas nós temos outros exemplos. O exemplo maior, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo, que ele faz questão de lembrar que ele é o pastor, ele é o bom pastor e que ama as suas ovelhas. O tempo todo estendeu a mão para o necessitado, para o pobre, para o doente, para aqueles que tinham lepra, para as prostitutas, os marginalizados, aqueles que viviam às margens da sociedade. Jesus Cristo estendeu as suas mãos, estendeu os seus braços de amor. Porém, no momento em que ele precisou ser coerente com a palavra de Deus e cobrar os mercadores que estavam fazendo mercantilismo exagerado, né, dentro do templo, ele foi lá, virou as mesas e repreendeu eles, chamando eles de ladrão, dizendo que a casa do Senhor, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração e não covil de mercadores, tá certo? Então nós precisamos entender isso, que muitas vezes o pastor, ele não pode titubear, ele tem que lembrar que ele é pastor, que ele tem amor, que ele tem zelo, mas que ele não pode passar a mão sobre o pecado. Aquilo que é errado sempre será errado, tá certo? Nós temos pelo menos 5 termos que referem ao ofício pastoral, conforme se observa na palavra de Deus. Primeiro dele é presbítero ou ancião, né? Que é um título que ele destaca a direção da administração espiritual da igreja.
que seria um termo que vem do latim, que quer dizer presbíteros ou presbíteros, ok? Temos também o termo bispo ou supervisor, que é episcopos, também muito importante, que salienta a direção e a supervisão e liderança da igreja. Temos ainda o terceiro, que é o pastor ou poimen, né? Que é uma posição que denota liderança e autoridade sobre os demais, bem como a direção e a provisão para aqueles que estão sobre os seus cuidados. Então, ao papel do pastor cabe dirigir e prover a palavra de Deus para que as pessoas possam ser alimentadas pela palavra de Deus. Depois nós temos o pregador, que é keros, e por fim nós temos o mestre ou didakos. O didakos quer dizer o responsável pelas instruções ou exposição das escrituras. Temos sem dúvida nenhuma Esdras como um dos maiores expoentes desses aqui, tá certo? Ele serve para expor as escrituras como um ensino bem instrutivo da palavra de Deus, que é muito importante, e pode ser esse estudo instrutivo, inclusive um estudo corretivo para que se aprenda. Esse é o grande papel, então, do pastor aí, tá certo? Nos tempos da Reforma Protestante, evidentemente, nós vimos Martinho Lutero, que expôs as 95 teses. Vemos também João Calvino, que se destaca pela sua teologia sistemática. Já no período moderno, em 1649, ele se tem entendido bem até a atualidade esses conceitos deixados por Martinho Lutero e por João Calvino. E daí nós podemos destacar muitos outros aí, Richard Bach, muitos outros que nós podemos destacar, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Nós podemos destacar diversos desses que foram coerentes na sua teologia, fazendo com que a teologia pastoral pudesse crescer e pudesse evoluir. E tivemos nos tempos mais modernos agora, a teologia pastoral bem aplicada através das mídias, como nós vemos nos últimos anos, Rex Hambor, Jim Swagger, outros pastores como Billy Graham e outros que foram se destacando ao longo dos anos aí. Então, a teologia pastoral, ela foi se desenvolvendo ao longo de milhares de anos, né? Desde antes dos períodos de Elias, já no tempo de Moisés e tudo mais, até chegar nos nossos tempos, ok? O ministério pastoral, é importante nós entendermos bem que o ministério pastoral é um chamado divino e é inigualável, concedido aos homens eleitos por Deus para exercerem o papel de ministros de Deus aqui na terra. Ou seja, para ministrar a palavra. O ministério pastoral nada mais é do que tornar o homem mais servo. Nós, como pastores, não podemos imaginar que nós somos maiores que as ovelhas, e sim que somos servos à disposição do rebanho. Enquanto às vezes a ovelha já foi para o descanso, cabe ao pastor de ovelha, e nós estamos falando da função de pastor de ovelhas do reino animal, cabe ao pastor buscar água, preparar o alimento para a hora que as ovelhas despertarem do seu sono, verificar se está tudo tranquilo, se o aprisco está bem protegido, se tudo está bem guardado. Então o pastor ele tem o papel de vigia, tem que estar sempre vigilante, vigiar sobre as suas ovelhas, tá certo? É um trabalho difícil, sim, é um trabalho complicado, muito complicado, mas é um trabalho de amor, né, de dedicação, e que deve ser feito por amor e dedicação. Nós vamos abordar isso daqui a pouco. Vemos aí no Antigo Testamento que o ministério estava ligado a 3 classes importantes: o sacerdote, que cuidava dos cultos e do sacrifício, o profeta, que era o homem de Deus que trazia a mensagem divina para o povo, e o rei, que era aquele que deveria conduzir os destinos da nação, tá certo? Sempre obedecendo a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Já no Novo Testamento, nós vemos Paulo, o apóstolo, ele escreve aos Efésios dizendo que havia 5 classes ministeriais responsáveis pela edificação e aperfeiçoamento dos santos, né?
que seriam os apóstolos, inicialmente eram 12, né? O título pode ser aplicado àqueles que fizeram a obra de forma pioneira. Era também os profetas, que zelam pelas escrituras e pelas sãs doutrinas e proclamam com dignidade. Eram os evangelistas, que são ganhadores de almas, os pastores, que apacentam o seu rebanho, e os mestres, sempre dotados de capacidade de ensino. Nós vemos dessa sim capacidade que os apóstolos são aqueles que tocam, o apóstolo é aquele que toca todos os demais ministérios, porque o apóstolo ele tem que preencher e compreender todos esses ministérios. Temos o profeta, que é o que aponta o dedo e diz, assim te diz o Senhor. Temos também o evangelista, que é aquele dedo do meio que vai mais além, né? Temos ainda os pastores, que é o responsável por sempre estar renovando a aliança, né? E temos os mestres, que é aquele menor que entra nos cantos menores para recolher ou retirar de lá, extrair de lá as maiores verdades. Juntos é a mão de Deus atuando dentro da igreja, ok? A interface entre a teologia pastoral e as outras áreas. Bom, como fora dito anteriormente, a teologia pastoral é apenas um dos braços ligados a um eixo maior que é a teologia, ok? Ela não está isolada da teologia, ela pertence à teologia, embora tenha um caráter de uma disciplina bem mais específica. Mas, no entanto, ela se une com um aspecto maior e concentra-se desde os primórdios no estudo da teologia. Sendo assim, há uma plena conexão, né? Uma interface, aí, uma ligação com as áreas da teologia, a saber, a teologia sistemática, a teologia bíblica, a história da igreja, a hermenêutica, exegese, homilética, geografia bíblica, ética cristã, educação cristã, apologética, missiologia, entre tantas outras que nós poderíamos destacar aqui, ok? Além disso, a teologia pastoral se comunica com os outros ramos do conhecimento científico, que estão ligados também à teologia, áreas como psicologia, filosofia, ciências sociais, administração e assim por diante, tá certo? Precisamos compreender isso aí para que nós possamos ter aí uma direção, ter cuidado e ter maturidade ao trato da obra do Senhor. Assim nós concluímos o capítulo de número 1 e passamos já ao capítulo de número 2, o chamado pastoral. Bom, ser pastor é muito mais que um ofício, um cargo ou um lugar de destaque a ser ocupado, né? Antes de qualquer coisa, ser pastor é ser chamado por Deus para uma sublime missão. Sem ter o chamado, não há como o obreiro sobreviver ou permanecer firme. Precisa ter esse chamado. Sobretudo, lembrar que ele deve cuidar da sua alma e das almas sobre os seus cuidados, ensinando-as e também a si próprio a como agir de forma coerente com a palavra de Deus, visando ir morar no céu, ok? Bom, vamos lá então para que a gente possa compreender esse chamado. A chamada de Deus, ela se divide em duas partes. Primeiro, na chamada universal. Inicialmente, quando nós falamos de chamada universal, Deus chama todos à salvação, né? Por meio de Jesus Cristo, todos são chamados à salvação. Todos são convidados a aceitarem o sacrifício na cruz do Calvário e vir para o reino de Deus. E ainda dentro desse chamado, ainda dentro da primeira chamada, que é a chamada universal, Deus nos chama também para sermos testemunhas de tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e que é capaz de fazer na vida dos outros. Portanto, o ID de Deus é para todos nós. Aonde nós estivermos, devemos estar anunciando o reino do Senhor. Essa é a chamada universal, para virmos para dentro e para chamarmos outras pessoas para virem para o reino de Deus. Mas há uma chamada específica. Além da chamada geral ou chamada universal, vamos assim chamar, Deus chama as pessoas para o exercício ministerial. Dentro daqueles que são chamados, alguns são escolhidos para uma chamada específica, né?
Certas pessoas têm sido escolhidas pelo Senhor para servir de modo definitivo, definido e marcante, né? Como propagar a fé e o reino de Deus. Dentre as várias manifestações de chamado para diversos serviços, que é um conjunto que contribui para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja, está o chamado pastoral, que não é melhor e nem mais importante do que os outros chamados. Uns são chamados para diáconos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Alguns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de trabalhar com as pessoas necessitadas e assim por diante, né? Vários são chamados, um deles é o chamado pastoral. O pastor é escolhido por Deus para apacentar um rebanho. Na linguagem simbólica, apacentar significa cuidar, levar a ovelha ao pasto, levar a ovelha para que ela receba o alimento, levar a ovelha aos campos verdejantes, às águas tranquilas, ao lugar de refrigério, tá certo? Sendo assim, apacentar também é proteger dos possíveis ataques do mal, olhando, observando, vigiando e orientando a ovelha quanto aos perigos, alertando contra os perigos que cercam o rebanho. Então observe que o pastor ele é chamado para uma missão de cuidar de um rebanho. E cuidar é muito importante, principalmente porque esse rebanho não é seu, ele não lhe pertence, esse rebanho ele é de Deus. Os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, deixam evidente que as ovelhas de Cristo que as ovelhas são de Cristo e não dos homens, né? Não pode haver a confusão nesse quesito. Precisamos entender que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus, somente dele, ok? A confusão dos papéis aí de achar que o povo é meu, a igreja é minha, a ovelha é minha, isso adoece o obreiro e faz perecer o ministério, tá certo? Não pode ter essa confusão, gente. Precisa de uma restauração daquele que pensa que a ovelha é sua e que a igreja é sua, para ele entender que ele não é dono, de repente ele está sendo um opressor e age sem pensar, né? E achando que está sendo pastor, e na verdade precisa repensar o seu ministério e buscar ajuda espiritual urgente, porque ele está tomando posse daquilo que não é dele. A ovelha pertence a Deus e o dono das ovelhas é ciumento e zeloso por elas, ok? Então, há pessoas que não se resolveram na vida e encontram na igreja a fonte para realizar os seus mais profundos desejos frustrados. Isso não tem como. Se você não conseguiu ser um grande administrador, um grande empresário, não pense que a igreja é o lugar para isso. A igreja, ela é de Deus. Bom, a confirmação do chamado. Quando Deus chama uma pessoa para a obra dele, ele mesmo se encarrega de confirmar esse chamado, ok? Por outro lado, é notório também que outros passem a identificar esse chamado na vida da pessoa, né? Então, no dia a dia, a pessoa não precisa forçar, não precisa se esmerar para mostrar que ela tem um chamado. Ela vai trabalhando para Deus dentro daquele chamado, com uma coerência, com uma dedicação, com um zelo, e Deus vai se encarregando de confirmar no coração daqueles que o acompanham e vendo. As ovelhas percebem que você é pastor, os demais obreiros da casa de Deus percebem que você realmente tem o dom e o chamado para isso, e as coisas fluem normalmente sem que você precise forçar a barra. Aqueles que são chamados, então, ele pode ter a convicção de que, por mais espinhosa e árdua que seja a missão, valerá a pena, porque o Senhor da seara voltará e recompensará a cada um por seu labor, ok? Sendo assim, cabe a nós apenas nos prepararmos, né? Você prepare-se cada vez mais e dedique-se, cumpra com alegria o chamado, o ministério, aquilo o qual Deus colocou em suas mãos, porque dele, do Senhor, virá a recompensa. Encerramos dessa forma sucinta o capítulo de número 2. Espero que os irmãos possam ter compreendido
e passamos então para o capítulo de número 3, que será o último desse vídeo. O pastor e o caráter. Bom, caráter é como uma digital da alma. Não tem como uma pessoa separar o pastor de seu caráter. Assim, como o fruto, ele não pode se separar da árvore. O fruto é determinado pela espécie de árvore, né? E eu até fiz questão de colocar no final desse capítulo um coqueiro no qual tem banana, tem jaca, tem laranja, para que os irmãos vejam que não bate, é incoerente, né? Se eu vou até um pé de goiaba, eu sei que se eu for até aquela goiabeira, eu vou encontrar goiaba. Estranhamente, será estranho se eu chegar lá e encontrar, por exemplo, uma manga. A não ser que tenha uma manga lá, uma mangueira lá do lado. Mas no pé de goiaba terá apenas goiaba. Então o fruto ele é determinado pela árvore. Se a árvore é boa, logo o seu fruto será bom. É de extrema importância, então, que o homem de Deus tenha um caráter depurado, um caráter moldado segundo a vontade de Deus, né? Para que o seu ministério não caia em descrédito, perdendo assim toda a credibilidade. Bom, o que é caráter? Caráter diz respeito à forma que a pessoa age diante de circunstâncias, sejam essas circunstâncias boas ou más, mas uma ação padrão que distingue dentre as demais. Então, se, por exemplo, o pastor, o obreiro, a obreira, está diante de uma situação ética e moral, ela deve agir sempre pautado pela palavra de Deus, ok? Vou aqui puxar uma história, né? E aí eu não sei dizer para os irmãos se essa história, muitos historiadores lançam ela como verdadeira, mas eu não sei dizer se é realmente, que certa vez Alexandre o Grande, durante uma das batalhas que ficou mais acirrada, um dos seus soldados veio a desertar. E depois, quando ele retornou, a pena para aqueles que desertassem era a morte por empalamento. Porém, esse soldado veio se lançando aos pés de Alexandre o Grande e pedindo clemência. Então Alexandre o Grande perguntou sobre o distintivo, o braçal que ele trazia no seu braço, no seu ombro, de quem era. Ele falou que era do exército de Alexandre o Grande. Então Alexandre responde para ele: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Essa historieta é apenas para ilustrar que nós somos cristãos e somos chamados para ser obreiro. Se somos chamados para ser obreiro e utilizamos o título de pastor, de evangelista, de diácono, de presbítero, ou seja lá do que for, precisamos mudar as atitudes erradas e agirmos pautados pela palavra de Deus. O nosso braçal é a palavra de Deus. Temos que levá-lo sempre sobre o nosso peito, sabendo que Deus é aquele que nos alistou para esse exército. Então, segundo a psicologia, o caráter ele começa a ser moldado na mais tenra idade, desde os tempos em que a criança é pequena. Os pais precisam começar a moldar. E como vai moldando isso? Trazendo um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde não há violência, onde não há agressão verbal ou física, e um ambiente onde sempre estão sendo pregados os padrões morais da palavra de Deus, padrões éticos da palavra de Deus. Isso forjará na criança, que será um adulto com um caráter bom, bem moldado. A partir do momento que eu deixo por conta ou tenho maus exemplos, certamente essa criança deixará de ter um caráter moldado pela palavra de Deus e deixará de ter um bom caráter. Então isso serve de alerta para lembrarmos que as crianças precisam ter referências positivas dentro do lar e pessoas que tenham seu caráter bom para que ela desenvolva um caráter sadio em um ambiente que transmita segurança e harmonia. Isto é a atribuição dos mais velhos, quer seja os pais, quer seja os irmãos mais velhos, ou os demais adultos que convivem com essa criança, avós e assim por diante, tá certo? Logo,
nós concluímos que o caráter, então, ele deve ser moldado, no caso do pastor, a referência ou molde é a palavra de Deus. E o moldador é o oleiro chamado Espírito Santo, ok? No item 3.2, a palavra de Deus e o caráter do obreiro. Bom, a palavra de Deus trata sobre o caráter do obreiro, ela apresenta orientações específicas para o homem de Deus, para que ele seja aprovado. Entre as atribuições, ela fala que o obreiro ele deve ter um caráter ilibado. Veja o que Paulo escreve a Tito, que era o pastor designado por Paulo a pastorear a igreja de Creta. Paulo diz que ele deveria ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis sobre os seus cuidados, que não possam ser acusados de dissolução e nem desobediência, porque convém ao bispo ou ao líder ou pastor que seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo a firme palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Bom, dito isso, vamos a cada parte. O casamento, marido de uma só mulher. O pastor, ele deve lembrar que o seu casamento, ele é espelho para as demais famílias da igreja, para os demais casais. Portanto, esse casamento tem que ser sadio. O pastor não pode, em hipótese alguma, ser um obreiro que trata mal a sua esposa, ou ter relacionamentos conjugais, por mais que no mundo seja comum ter relacionamentos conjugais, extraconjugais, perdão. E deve ter o controle, a capacidade de administrar bem a sua casa. Porque uma vez que ele perde o seu casamento, não administra bem, isso põe ele em descrédito e pode fazer com que ele também não consiga administrar mais, por falta de moral, não consiga administrar mais a casa do Senhor, ok? O pastor ele não deve ser soberbo, ou seja, ele não deve priorizar o meu eu, alimentando primeiro o seu ego, né? Antes de amar o seu próximo como a si mesmo. Amar a igreja que Deus lhe confiou, sabendo que ela não é sua, mas de Cristo, e que ela é a noiva do Cordeiro e ele há de pedir conta disso. O pastor também, ele não deve ser iracundo, ou seja, aquele que se ira fácil, aquele que vive irritado, qualquer situação acalorada, ele já explode, perde a paciência. Ele não pode ser assim. O pastor ele não foi chamado para ser incendiário, e sim para ser bombeiro. Em situações onde está acalorado, é ele que faz com que baixe a fervura, acalme-se a situação e se dedique a isso para que haja harmonia dentro do seio, dentro do lar de Cristo. Ok, irmãos? Bom, o pastor também ele não deve ser dado a vinho. E quando fala não dado a vinho, quer dizer que o pastor não deve ser dado a bebida alguma que possa fazer, mesmo que não faça, não é embriaguez, é poder fazer. Nós já explicamos isso para os irmãos, que não é ser embriagado e sim contaminado com vinho. Então, ele não deve fazer uso de nem de muito e nem de pouco vinho. E quando se fala vinho, fala qualquer bebida ou paranoion, qualquer bebida que lhe cause embriaguez ou que possa causar capacidade, interferir na capacidade de pensar ou de agir, né? Ela deve ser repelida pelo pastor para que sirva de bom testemunho. O pastor deve ter um caráter firme, e isso não coaduna com a figura de um homem espancador. Então, quando a Bíblia fala não espancador, não dado a muito vinho e não espancador, quer dizer que ele não deve usar a mão, ou o punho, ou a vara, ou a pedra para atingir alguém.
pois isso era a forma que as pessoas tratavam os conflitos nos tempos antigos, os tempos bíblicos. Como que se resolvia? Ou através de uma luta, ou através de pedra, ou através de pau. Isso não serve para o cristão. Hoje muitos não utilizam esse meio, mas utilizam o púlpito muitas vezes para agredir, para ferir, para magoar, para humilhar, para envergonhar uma ovelha que possa ter lhe dado trabalho ou que possa lhe ter contrariado, algo parecido. Lembrando, irmãos, nós já aprendemos isso aí. O púlpito não é lugar para se lavar roupa suja. O púlpito não é lugar para se chamar a atenção das pessoas. O púlpito não é lugar para recadinho. O púlpito é um lugar santo e assim deve ser usado, tá certo? Há pastores que deixam de pastorear a ovelha, começa a não lhe dar atenção, começa, vamos dizer assim, ignorar, achando que com isso ele vai fazer com que aquela ovelha se arrependa, que aquela ovelha volte atrás de alguma coisa, deixa aquela ovelha míngua, com fome, com sede. Isso não é papel de pastor, sim de salteador. O pastor ele não é cobiçoso de torpe ganância, ou seja, ele não vem para a igreja pensando em salário ou enriquecer. O obreiro é digno de seu salário, de um salário justo, ok? Mas ele não pode fazer da igreja um meio de enriquecimento ilícito, ele enriquecendo às custas das ovelhas. Não é esse o papel. Esses não são pastores, são charlatões, ok? Depois, por fim, ele deve ser hospedeiro, deve estar sempre pronto para receber as pessoas, cuidar bem das pessoas, zelar das pessoas e mostrar o amor, o afeto e o carinho que é papel do pastor. Por fim, o pastor deve ter um caráter temperado, um caráter são, limpo de pensamentos maus, impuros, de qualquer tipo de sentimento ruim que o impeça de cumprir bem o seu ministério. Amém? Assim nós encerramos o capítulo de número 3 dessa unidade de número 1. E no próximo vídeo vamos tratar então da unidade 4 e da unidade 5. Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida nos chame no chat, mande ali pelo WhatsApp e nós vamos estar respondendo em nome de Jesus. Paz, Senhor, fiquem todos com Deus.